todos. O meu nome é Catarina Nadais, sou a coordenadora da licenciatura em Turismo e hoje venho-vos aqui apresentar esta viagem à nova era do turismo e não é por acaso. Primeiro, dizer-vos que a licenciatura em Turismo do ISAG é pioneira, portanto, não temos 40 anos, mas temos quase. No entanto, não faria sentido eu estar-vos a falar aqui do futuro do turismo sem dizer que esta licenciatura acaba de ser reestruturada, portanto, temos um novo plano de estudos e que vai neste alinhamento com aquilo que são as previsões daquilo um, que se faz ver além, quase numa bola de cristal, se quiséssemos. Eu penso que uma das questões dos últimos tempos, uma das coisas que mais nos tem preocupado é o futuro. E para pensar o futuro, e falando ou fazendo esta ligação com esta tal bola de cristal ou com esta viagem ao futuro, os meus companheiros para esta apresentação serão os Simpsons, enquanto família conhecida por todos e que tantas vezes tem sido indicada como capaz de antecipar algumas coisas. Então, o convite que eu vos faço é pensarmos aqui e fazermos algumas reflexões sobre o futuro do turismo, tendo em consideração estudos, obviamente, validados, portanto, não é só fruto da criatividade, estamos a aliar aqui esta criatividade e vou fazendo também a ponte com as disciplinas, as unidades curriculares que temos na nossa licenciatura, que vão dando suporte, ou seja, o nosso plano de estudos prepara para o futuro com toda esta remodelação e alinhado também com aquilo que se prevê que siga. Então, para prever o futuro, para pensarmos no futuro, numa altura em que toda a gente anda de máscara, como é que podemos identificar o perfil desses turistas do futuro? Eu ia convidar a que olhássemos para estes perfis sem máscara, para que tenham uma identidade e vou explorar ou vou utilizar algumas personagens da série para fazer esta ponte. O objetivo é conhecer o perfil dos turistas do futuro, neste primeiro momento associado às próprias gerações, a características sociodemográficas que de alguma forma nos ajudam a perceber ou a antever algumas das preocupações ou algumas das questões, dos objetivos dos turistas do futuro. E começo exatamente com os séniores. E os séniores são um perfil bastante importante na área do turismo, exatamente porque quando nós definimos, ou quando nós queremos definir turismo, é um conjunto de atividades económicas e sociais, e económicas temos logo a disciplina de economia de turismo para dar todo esse entendimento e também da gestão das organizações que nos permite perceber como é que as empresas da área do turismo funcionam. Então dizia eu que o turismo é uma atividade económica e social que implica a deslocação de pessoas para fora da sua área de residência e trabalho por motivos de lazer, negócios ou outros. Nunca se falou de trabalho nesta definição. Então, o turismo dedica-se ao estudo das áreas de lazer, a diferentes áreas de lazer, e os séniores terão à partida essas condições reunidas por já estarem já não estarem inseridos no mercado de trabalho e quais são as características ou aquilo que potencia a atividade turística? Dinheiro disponível, tempo e motivação para viajar. Porquê que os séniores também são importantes pensando no futuro? Em 2050 prevê-se que os séniores contabilizem mais de 1,5 mil milhões e que, em específico, ou mais concentrado na Índia, China e Estados Unidos da América. Agora, em 2050, quem é que vai ser sénior? Eu. Então, eu posso, a partir, não é? Ou tendo em consideração as características dos millennials da atualidade, prever quais são as intenções, quais são as preferências que estes turistas têm. Então, os séniores, prevê-se que os séniores em 2050 tenham dinheiro para gastar, já que são uma faixa, portanto, um grupo de pessoas que têm um nível de formação superior e que reúnam mais condições, portanto, não é um sénior tradicional, que sejam viajantes ativos, portanto,
pessoas que procurem experiências que os façam sentir jovens, que se mantenham em atividades que o possam ir, que os possam desafiar também constantemente e preferem serviços personalizados. E aqui abre-se uma oportunidade, a nossa disciplina de empreendedorismo pode ser aproveitada também aqui, no sentido em que os séniores do futuro não se importam de pagar um pouco mais para garantir um serviço de qualidade e uma experiência mais acompanhada. Também nos séniores, por exemplo, a disciplina de acessibilidades é muito importante, guias e acessibilidades e itinerários também pode ser muito aplicada neste e noutros setores. Seguindo, o segundo perfil de turistas para o futuro é um perfil que se preocupa com a saúde e bem-estar. E não só no sentido da saúde física, mas também na saúde psicológica e espiritual. Nós sabemos que o lazer é quase, para além de ser um direito, como dizia há pouco o professor Kevin, nós temos o lazer como um compensador daquilo que é o nosso esforço, o nosso trabalho e que equilibra, é um ponto de equilíbrio, é uma necessidade que nós temos de trabalharmos também ou nos dedicarmos ao lazer. O lazer é o conjunto de atividades aos quais nós nos dedicamos de livre e espontânea vontade. Portanto, as atividades que nós vamos estudando ao longo do curso têm sempre esta característica de perceber o que é que as pessoas gostam de fazer. É quase uma fábrica de emoções. O lazer, por ser uma atividade que não é obrigatória, é uma escolha, automaticamente está associada ao bem-estar, à satisfação, à felicidade e, portanto, é importante para a nossa vida. Passando agora para o terceiro perfil, a geração Y, ou também conhecida como a geração dos millennials, ah, em que eu estou agora e que estamos muito, mas para perceber onde é que se encaixam, em 2025 representam 50% de todos os visitantes do mundo. Então é, sem dúvida, uma geração importante, perceber quais são os seus princípios, quais são os valores que orientam esta geração é caracterizada por preocupações ambientais. Então as disciplinas, a unidade curricular relacionada com o planeamento ou com a própria sustentabilidade do turismo também nos dá um suporte, um apoio para aquilo para aquilo que é conhecer as expectativas e as preocupações desta geração. O que é que este grupo também procura? Experiências interativas. É um tipo de turista que quer interagir, que quer participar, que quer, de alguma forma, relacionar-se e ter uma experiência prática. Também a ligação emocional aos destinos a viagem ou a atividade turística não é uma checklist, é mais do que isso, é uma experiência, é uma memória, e essa memória é sempre emocional, no sentido em que as pessoas se emocionam durante estas experiências e também exploratórias. Porquê? O turismo é utilizado como uma forma também de autodescoberta, uma autobusca, uma procura também, e nós quando saímos da nossa zona de conforto, como dizia a professora Márcia Monteiro, nós conhecemos-nos de outra forma, não é? Noutra perspectiva. E às vezes trocar de território, visitar outras culturas, conhecer e interagir com outras pessoas, faz com que estas experiências exploratórias também ganhem outra dimensão. Passando agora para a geração Z, que acabam por ser os nossos potenciais estudantes que nos estão a ouvir e a assistir a este evento. A geração Z é a geração mais jovem e são informados e serão a geração com o maior nível de formação superior. O que é que isto faz? Faz com que tenham acesso a uma série de conhecimentos, a uma série de plataformas, a uma série de instrumentos que os potenciam tanto a receber a informação como a partilhar. E esta geração tem um estilo de vida bastante dinâmico, no sentido em que está sempre relacionado com diferentes atividades, participa em muitos eventos, também temos a nossa unidade curricular de animação e gestão de eventos que
nos permite conhecer os diferentes tipos de eventos e preparar esses eventos. Esta geração também é super adepta das tecnologias e das redes sociais, daí que também tenhamos uma disciplina de gestão de turismo, por exemplo, e que possamos ir, ou as agências de viagens, e que faz com que esta geração tenha uma importância, porque para além de gastarem dinheiro muito rápido, é muito fácil agora fazer compras online, utilizar cartões MBWays ou outras plataformas que não exigem dinheiro físico, podemos fazer as compras online, encomendar e etc. Portanto, é um processo muito facilitado. Esta geração também procura informação rápida. Tudo aquilo que eu possa estar a dizer agora, vocês podem, no mesmo momento, ir confirmar não é, à internet. E, ao mesmo tempo que procura esta geração por informação, também é criador de conteúdo. Então, a produção também de conteúdo, as plataformas multimédia também acabam, o marketing digital, também são áreas exploradas na licenciatura em turismo. Passamos agora para o perfil de negócios, que também é um nicho muito interessante. Claro que este grupo viaja por motivos de trabalho, motivos por obrigações e compromissos, seja para reuniões, participar em feiras ou convenções, e é necessário garantir que as necessidades deste grupo sejam asseguradas. No entanto, mesmo neste contexto de trabalho, o grupo as pessoas que viajam em negócios complementam o programa com atividades turísticas, culturais, de lazer. E que, pelas características deste perfil, acaba por ser interessante, até porque contrariam a sazonalidade, algo que se aprofunda na disciplina ou na unidade curricular de gestão de alojamentos. Portanto, já estão a ver a diversidade de unidades curriculares que o curso vai abrangendo. Depois temos um grupo muito interessante, que são os puristas culturais, que são um perfil, uma tribo de turistas que procuram viver experiências reais. São aqueles que procuram a autenticidade nos destinos que visitam. Também temos uma unidade curricular que se chama Protocolo, Cultura e Ética, para além da disciplina de História ou de Geografia do Turismo, que acaba por abranger também aqui muitas destas questões. E, portanto, no futuro, aquilo que se espera também é que existam grupos de turistas que procurem aquilo que é autêntico, aquilo que é a cultura verdadeira, e no caso dos Simpsons, de tal forma que até mudam de cor sem problema nenhum, só para viver a experiência. Então, isto está meio desformatado. Então, o seguinte grupo são os caçadores de recompensa, que são, por norma, viajantes de luxo. São as pessoas que trabalham arduamente durante todo o ano e que depois veem nas férias um potencial, é quase uma recompensa. Não é? E por isso mesmo vão procurar as atividades top, o must-have, aquilo que não se pode perder, e as viagens ou a atividade turística acaba por ser uma compensação de todo o investimento que fazem também no trabalho, incluindo atividades e experiências tanto de saúde como bem-estar, de um tipo mais luxuoso. Então, gostava agora também, para complementar, de vos falar de algumas tendências de futuro. Já falámos dos perfis, sem máscaras e associado a determinadas características visíveis, mas as tendências do futuro também são importantes na área do turismo, porque nós não trabalhamos só com os turistas, nós também preparamos destinos turísticos. Nós também conseguimos ter as questões do empreendedorismo e das agências de viagens, e sabendo quais são estas tendências do futuro, podemos apontar as nossas agulhas, dizendo assim, para alcançar os objetivos ou para ir ao encontro daquilo que é o expectável, ou prever, antecipar aqui uma série de soluções. Então, uma das tendências para o futuro serão os destinos inexplorados. Aqui o Omar já está na Lua, ou está a caminho, não é? O espaço
tornou-se oficialmente um destino turístico, mas podemos ter de vários tipos. Mesmo com esta questão da pandemia, há muita gente que acabou por encontrar destinos inexplorados dentro do próprio país, até porque nunca se tinha proposto. Às vezes nós precisamos de mudar um bocadinho o conceito para perceber aquilo que o inexplorado às vezes não precisa de ser muito longe, nem precisamos de ultrapassar muitas fronteiras. Para além disso, o turismo de experiências também é uma das tendências, no sentido em que, e isto é uma dica, porque nós vamos acabando por criar necessidades. A partir do momento em que nós experimentamos alguma coisa, nós acabamos de criar uma nova necessidade. E o turismo de experiências é exatamente isso, é convidar-nos a dizer: vamos fazer um passeio a cavalo na praia, ou vou fazer mergulho, ou vou fazer bungee jumping. Então, toda essa lista de coisas, os to-do list, não é? A quantidade de coisas que nós podemos fazer para aproveitar em tudo aquilo que o mercado, os destinos nos aparecem, muitas vezes são criados produtos turísticos. Também temos vou fazer aqui um parênteses, o nosso teste de desenvolvimento de produtos turísticos também é forte no complementar da licenciatura em turismo, e a criação de produtos turísticos também é uma das técnicas ou uma das coisas que nós desenvolvemos na licenciatura. Também a gastronomia autêntica é uma das tendências do futuro, porque a gastronomia conta muito da cultura e conta-nos muito do destino. E depois de uma era de globalização, voltamos um bocadinho às origens e queremos procurar e queremos conhecer aquilo que é verdadeiro. Então a gastronomia autêntica também é algo a ter em consideração para o futuro. Depois a socialização, e não poderia deixar de ser, especialmente depois de todo este tempo que vivemos assim afastados uns dos outros, a socialização no futuro vai ser, sem dúvida, algo que as pessoas vão procurar. Mesmo antes deste contexto, os próprios hotéis já estavam a investir muito mais nas zonas comuns do que nos quartos, e portanto as pessoas, quando viajam, os turistas, os visitantes, quando viajam para outros países, não é só ver o destino, mas também conhecer pessoas. E se há pessoas que vão conhecer de certeza, são os profissionais de turismo. E fazendo referência a uma das unidades curriculares que eu acho mais interessantes aqui no novo plano, que é a captação e retenção de talentos. Portanto, não é só trabalhar para o turista, não é só estudar o destino, mas também perceber quais são as características pessoais e profissionais que um técnico de turismo deve assegurar para representar o melhor possível e prestar o melhor serviço, sem dúvida. A tecnologia, não é? Tivemos um acelerar nos últimos tempos, não é? Não só naquilo que é a possibilidade de reservar viagens, de divulgação, mas também da própria experiência turística, a realidade 3D, a robotização, a inteligência artificial é uma das áreas que está em crescimento e que também é algo que se verifica no turismo, uma forma de diversificar a experiência turística a partir da tecnologia. Outra tendência que também considero super importante é esta característica multigeracional. Se durante muito tempo nós estivemos a fazer a segmentação do mercado, a especializar-nos em produtos para pessoas, para determinados perfis, uma das tendências são estes produtos multigeracionais, no sentido em que todas as gerações podem tirar partido dessa experiência turística. Por exemplo, visitar um museu e o museu ter diferentes atividades para as diferentes gerações ou para os diferentes interesses dos participantes. Por fim, mas não menos importante, a questão da sustentabilidade, já que o turismo é uma atividade que tem que assumir uma responsabilidade não só social, política, mas também ambiental, no sentido de ser ponte e garantir que o principal recurso, que é do turismo, se mantém para as gerações futuras, e a sustentabilidade é sem dúvida uma das tendências, daí os hotéis verde, ou todas estas preocupações de garantia de sustentabilidade em eventos e por aí fora, e que é uma área que também não devemos esquecer. Eu não quero ser spoiler, mas sendo um bocadinho, avança desde já que os Simpsons
ficam todos juntos no futuro e que corre tudo bem. Fecho assim a minha apresentação, assim com um sabor quase como se fosse a última aula, mas esperando que seja a vossa primeira aula aqui no ISAG e visitem-nos. E até já. Aqui algumas questões que nos colocaram, mas eu antes queria colocar uma questão. Quando um aluno do ISAG vai para o mercado de trabalho, o que é que o vai distinguir dos outros profissionais ou dos outros alunos de outras universidades? Que componentes é que o curso tem que prepara o aluno para ser diferenciado dos outros profissionais? Nós podemos ter, ou podemos identificar as hard skills e as soft skills. Não é? Então, no domínio das hard skills, eu fiz referência aqui a uma série de unidades curriculares que preparam os alunos do ponto de vista técnico. Mas depois também, ao nível das soft skills, todas as apresentações de trabalhos ou aquilo que nós convidamos os alunos a incluírem da parte da criatividade ou da comunicação. Portanto, são soft skills que, apesar de não aparecerem diretamente no nosso programa, nós vamos desenvolvendo isso com eles. Para além disso, a questão pessoal, no sentido do trato, do cuidado, da forma como vamos nos apresentando, vamos falando, também é algo a ter em consideração, e o aspecto relacional, sem dúvida, como central para essa característica. Muito bem. Aqui temos o Francisco que nos coloca uma questão que é: qual é a duração dos estágios? Quer nos dizer em concreto no curso de turismo qual é a duração? Então, o curso de turismo no plano antigo teria estágio no segundo e no terceiro ano. Com esta remodelação concentramos no terceiro ano, são cerca de 2 meses e meio, 3, dependendo dos planos. A questão aqui é que há sempre a possibilidade de fazer estágios extracurriculares, nacionais, internacionais, e que, portanto, aqui no ISAG e a licenciatura em turismo não vai ficar presa a um plano de estudos, temos várias oportunidades e aquilo que é o ISAG Dá-te Mundo, acho que é exatamente isso, não é? Abrir todas as possibilidades e apesar de nós termos esse plano, há muitas oportunidades aí. Muito obrigada, professora Catarina. Obrigada.